Nós queremos pensar, partindo desse texto, queremos pensar sobre uma vida frutífera. Uma vida frutífera. O crente precisa dar frutos. E nós temos diante de nós um texto que nos fala de uma figueira, uma árvore que não deu frutos quando se esperava que ela desse frutos. Essa figueira, ela só apresentou folhas. Ela não deu frutos ao Senhor Jesus. E diante disso, Jesus então amaldiçoou aquela figueira, ele condenou aquela figueira. E nós vamos pensar, por que Jesus faz isso? Alguém poderia dizer, mas Jesus não poderia dar uma ordem e a figueira no outro dia está cheia de fruto? Jesus tinha e tem poder para isso. Mas há um porquê de Jesus ter dito o que disse e de que tivesse acontecido o que aconteceu. Jesus disse, e no outro dia diz o texto, quando os discípulos voltaram, a figueira estava seca, desde a raiz. E o que é que esse texto tem a nos ensinar? Observe que o capítulo 11, ele está ali perto já dos últimos movimentos, os últimos atos do Senhor Jesus. Dos versos 1 ao 11, nós temos o relato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Dos versos 12 ao 14, Jesus vai procurar fruto naquela figueira, não encontra e amaldiçoa aquela figueira. Nos versos 15 ao 19, Jesus entra em Jerusalém e purifica o templo, virando as mesas dos cambistas e expulsando os comerciantes e dizendo: a casa do meu pai é casa de oração e vocês a transformaram em covil de ladrões. E depois nós vemos aqui o relato da volta e o espanto dos discípulos, a surpresa dos discípulos ao olharem aquela figueira e verem que ela havia secado. Então aqui, irmãos, nós vemos a condenação da figueira e logo em seguida a purificação do templo e o ensino de Jesus no final. E tanto a condenação da figueira, que não tinha frutos, como também a purificação do templo, foram atos simbólicos que Jesus realizou, ilustrando a triste condição espiritual da nação de Israel. Só que isso aqui, irmãos, tem abrangência para todos nós, bem como para toda a igreja do Senhor Jesus, em todos os tempos. A figueira sempre é um exemplo da nação de Israel. A nação de Israel sempre é comparada a uma figueira. E observe, meus amados irmãos, embora a nação de Israel tivesse tantos privilégios, tantas oportunidades, o apóstolo Paulo começa a lembrar, ele diz: a eles foi dada a lei, e deles vêm os profetas, os patriarcas, e os privilégios que foram dados a eles. Deus fez um contrato pessoal, uma aliança individual com aquele povo, com aquela nação. Mas mesmo diante de tudo isso, quando chega nesses dias de Jesus, próximo da sua morte, próximo do seu sacrifício, Israel encontrava-se sem frutos, externamente sem frutos, e internamente sem culto a Deus. Jesus chega no templo e encontra um grande comércio no templo, e ele faz aquela purificação do templo. Amados irmãos, o Evangelho de Marcos nos relata vários dos milagres de Jesus. Esse da
figueira é o último dos milagres relatados em Marcos. É o último dos que nós encontramos em Marcos. E aqui nós temos uma lição muito importante para nós, e precisamos destacar alguns pontos aqui. O que é que representa aquela figueira que tinha folhas? Observe que o texto vai nos dizer que aquela figueira, ela tinha folhas, verso 13. Vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. A figueira sem frutos, amados, é um símbolo da nação de Israel, como nós já falamos. É um símbolo do culto judaico que estava corrompido, que não glorificava a Deus. Aquela nação e aquele culto tinha pompa, mas não tinha vida. Tinha rituais, mas não tinha comunhão com Deus. Aquele templo estava cheio de sacerdotes, mas não haviam ali homens de Deus. E por isso que Jesus dá essa lição. Por isso que ele condena essa figueira, mostrando o que era devido àquele povo, àquela nação. Observe, amados irmãos, que partindo aqui desse relato, Jesus então depois vai ao templo e volta para explicar, para mostrar o que ele tinha feito com aquela figueira. Portanto, por um lado, nós olhando para aquela figueira, poderíamos ver, e foi o que Jesus viu, uma folhagem muito bonita. Aquela figueira provavelmente estava frondosa. Pelo que o texto diz, dá a entender que ela estava bem apresentável, bem bonita. Isso é uma parábola, é uma figura da grandiosidade e da beleza da religiosidade de Israel. Você deve estar lembrado quando os discípulos passam com Jesus perante o templo e dizem: Senhor, olha as construções, olha para tudo isso aqui. Que construções, que coisa magnífica, que arquitetura, que templo, que prédio, que construção bonita, que coisa magnífica. O sacerdócio ali funcionava, era muito bonito, havia muita pompa. E qual é a resposta de Jesus? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus então vai ali, expulsa os comerciantes, expulsa os vendedores. Havia, meus amados irmãos, um grande comércio em volta do templo. Toda a nação afluía para Jerusalém para sacrificar. Portanto, havia muitos vendedores. Observe que os evangelhos vão nos dizer que haviam vendedores e cambistas. Pessoas que trabalhavam trocando a moeda daqueles que chegavam de outras nações, porque eles precisavam comprar os animais para oferecer sacrifícios. E isso tornava-se um grande negócio. Irmãos, o que é que nós podemos ver em grande parte dos arraiais evangélicos nos nossos dias? Um grande negócio. Alguém até já disse: pequenas igrejas, grandes negócios. Isso nos entristece. É lamentável que o nome da igreja do Senhor Jesus esteja sendo vilipendiado por pessoas que têm interesses próprios de construir impérios, de negociar com a fé daqueles que chegam querendo ouvir alguma coisa. Infelizmente, meus amados, Jesus olha para aquela figueira e não encontra frutos. Jesus olha para a nação de Israel e não encontra frutos. O que é que ele encontra na nação de Israel? Endurecimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, no verso 25, ele diz que veio o endurecimento a Israel até que se complete o tempo, a plenitude dos gentios. Havia ali um endurecimento.
Havia ali muita maldade, planos secretos de assassinato. Veja na sua Bíblia aí, capítulo 12 de Marcos, e o verso 12. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Observe que os líderes religiosos de Israel, em que pese houvesse tanta riqueza, tanta pompa, tanta importância, eles na verdade eram endurecidos, maldosos, cruéis e assassinos. Ainda no capítulo 12, no verso 13, ele diz: e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Eles eram falsos, eles eram traiçoeiros. Eles queriam a todo custo assassinar Jesus. Enviaram escribas e fariseus, ou melhor, herodianos e fariseus, para tentar apanhar Jesus em alguma palavra. Havia uma grande cegueira. Veja o verso 24 do capítulo 12. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Eles não conheciam, estavam cegos. O apóstolo Paulo diz que o Deus deste século fez o que com o entendimento dos homens? Cegou o entendimento dos homens. E observe que tudo isso acontece com aquele povo, com aquela nação. No verso 27, a última parte do verso 27 aqui do capítulo 12, Jesus diz: laborais em grande erro. Laborais em grande erro. E observe, irmãos, são muitos os males daquele povo. Mas, amados, qual é o grande problema aqui? Era um povo que vivia de aparência, mas que não tinha uma vida frutífera, que não possuía frutos. E esse mal continua afetando a igreja do Senhor Jesus. A igreja continua sofrendo deste mesmo mal. Vidas vazias, figueiras sem fruto, como diz a Escritura, nuvens sem água. Nuvens sem água, figueiras sem fruto. E o reverendo Charles Spurgeon, falando sobre esse texto, ele tem um sermão pregado sobre esse texto aqui, em cima desse texto, muito interessante. E ele faz 3 afirmações importantes aqui a esse respeito. E eu vou referir aqui para os irmãos essas 3 afirmações que o reverendo Spurgeon faz. Primeiro ele diz: a figueira sem frutos aparenta superar as demais figueiras. Ou seja, a figueira sem frutos, ela se destacava entre as demais. Ela era mais bonita do que as outras. Por quê? Porque ela estava cheia de folhas. As outras não tinham folhas. A figueira sem fruto, irmãos, representa todos aqueles que parecem verdadeiros cristãos, mas que só têm aparência. Representa todos aqueles que são eloquentes na conversa, são profundos na especulação, na teologia, mas também são estéreis. São nuvens sem águas, são figueiras sem fruto. Isso aqui é muito sério, irmãos, muito importante nós atentarmos para isso. Como nós estamos vivendo em meio a tudo isso? A gente faz parte de uma igreja. Que fruto nós temos apresentado? Quais frutos nós temos para dar? Quais frutos nós temos para mostrar, não ao mundo, não aos outros, não para dizer que temos mais do que alguém, mas que frutos temos para apresentar ao Senhor quando estivermos diante dEle? Estamos cercados de mestres.
O texto que nós estudamos hoje pela manhã na escola dominical, o apóstolo Paulo diz que todos são senhores do saber, e existem muitos mestres e senhores. A grande questão, meus amados irmãos, é o que nós fazemos com todo esse saber? Qual o resultado disso? Para que serve? O apóstolo Paulo diz que se alguém julga saber alguma coisa, ainda não aprendeu como convém. O que é que nós fazemos com o conhecimento que temos? Lembra da parábola que Jesus contou dos talentos? Aquele que pegou o talento e enterrou, o que foi que ele ouviu do Senhor Jesus? Servo mau e negligente e infiel. Não podemos ser como a figueira sem frutos. A segunda afirmação que o reverendo Spurgeon faz é a seguinte: a figueira sem frutos parecia desafiar as estações do ano. E eu vou explicar aos irmãos por que ele está dizendo isso. Ele diz isso, que a figueira sem frutos parece desafiar as estações do ano, porque a presença de folhas na figueira indica frutos, indica a presença de frutos. E aqui qualquer estudioso, qualquer pessoa que conheça a realidade da figueira, que não é uma planta muito conhecida nossa, né? Mas qualquer pessoa que conheça sabe que a figueira produz os frutos antes das folhas. Ela primeiro dá os frutos, e quando ela está cheia de frutos, vem as folhas. Então, quando ela está cheia de folhas, é porque ela tem frutos. Folhas pressupõem frutos na figueira. E aquela figueira sem fruto, ela estava fazendo propaganda do que não tinha. O fato dela estar cheia de folhas era a propaganda de que ela tinha fruto. Mas quando Jesus chegou lá e procurou, o que foi que ele achou? Folhas. Tem gente assim ou não? Tem. E ai de nós, amados irmãos, ai de nós, se formos encontrados como figueiras sem frutos, cheios de folhas. Porque assim também algumas pessoas parecem muito destacadas em comparação com outras. Tem pessoas que se destacam muito, que se apresentam muito bem, que aparenta sabedoria, que aparenta conhecimento, que aparenta ser um super crente, mas não passa de figueira sem frutos, cheia de folhas. A terceira afirmação que o reverendo Spurgeon faz a esse respeito é: a figueira sem frutos atraiu a atenção de Jesus. Por quê? Porque ele viu aquela árvore de longe, ela se destacava. Observe que ainda não era tempo dela estar daquele jeito. Ainda não era tempo daquela figueira estar cheia de folhas. Por quê? Porque não havia nela frutos. Jesus viu aquela figueira de longe e foi até ela, foi atraído pelas folhas, foi atraído por aquela pompa que ela estava mostrando, aquela beleza que não passava, meus irmãos, de uma pavonice, um pavão muito bonito. E meus irmãos, precisamos ter muito cuidado com isso, porque nós seres humanos. Eu não estou falando dessa igreja, não estou falando de cada um aqui individualmente, não estou apontando meu dedo para ninguém. Eu estou lembrando o que nós somos, nós humanos, somos muito tendenciosos, nós gostamos de ser notados, nós gostamos de ser reconhecidos, afaga o nosso ego. Afaga o nosso ego, a gente fica feliz. E quando a gente chega num lugar e não é notado, a gente fica muito triste. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, de quando eu vou agradecer pelos visitantes,
no culto, eu tenho dificuldade de citar nomes. Que a gente sempre acaba esquecendo alguém. E eu peguei um trauma, porque um dia, no final do culto, eu fui agradecer os visitantes e comecei citando: tem o visitante fulano, obrigado pela sua presença. O visitante fulano, obrigado pela sua presença. O visitante fulano. Fui citando os nomes que chegaram a mim, não é? Os nomes que chegaram a mim. E eu fui lendo ali os nomes e fui citando. Encerrou o culto e eu fui para a porta. E quando eu estava na porta cumprimentando os irmãos, um irmão veio muito aperreado comigo. Disse: pastor, eu estou decepcionado, eu estou muito triste. Isso que foi, irmãos? O senhor fez uma desfeita muito grande comigo. Foi que eu fiz, meu irmão. O senhor falou nos nomes dos visitantes que os outros irmãos trouxeram, mas nos visitantes que eu trouxe, o senhor não falou. Isso me deu uma tristeza muito grande. Eu estou muito chateado com o senhor. E eu disse: meu irmão, me perdoe. Os nomes que eu citei foram os nomes que chegaram a mim, foram anotados e foram trazidos. E por algum motivo, eu não vou dizer que foi por maldade, mas alguém esqueceu de anotar o nome. Mas pastor, mas é muito chato, porque foi falado o nome de todo mundo. Quer dizer que eu não tenho valor, não é? Os visitantes dos outros foram falados e os meus não foram, então eu não tenho valor. E desde esse dia, irmãos, eu fiquei com trauma de dizer nome de visitante. Sério. Geralmente eu digo, quando tem alguém de longe, alguém de São Paulo, eu digo: vou citar o nome de quem está aqui de São Paulo. Se tiver mais alguém de São Paulo, diga. Aí eu digo: fulano. Tem mais alguém de São Paulo ou de outro estado? Porque é complicado o ser humano. Nós somos muito tendenciosos a isso. O pastor não falou no meu nome, não me viu, não me reconheceu, chegou e não falou comigo. Eu passei e ele não falou comigo. Eu fiz tal coisa e ninguém agradeceu. Eu fiz tal coisa e ninguém, né? Um pastor amigo meu contou que chegou numa determinada igreja e tinha uma irmã muito rica lá nessa igreja, e ela sempre gostava de dar coisas para a igreja. Tudo que a igreja estava precisando, ela dava. Ela uma vez deu o piso da igreja, outra vez deu a pintura da igreja, outra vez deu as cortinas da igreja, outra vez, e ela saía dando coisas. E quando o pastor chegou na igreja para pastorear, recém-chegado na igreja, alguém da igreja chegou e disse: pastor, venha cá, deixa eu te dizer uma coisa, olha, tem uma irmã aqui, fulano de tal, assim, ela é assim, ela faz isso, faz aquilo, mas tem uma coisa: toda vez que ela der alguma coisa na igreja, o senhor tem que chamar ela lá na frente para agradecer e fazer uma oração por ela. E aí o pastor disse: olha, eu não vou fazer isso não, é melhor que ela não dê nada, porque eu não vou fazer isso. Mas irmãos, isso é o que está arraigado em nós, no nosso coração. Nós muitas vezes estamos mais preocupados com o que os outros vão pensar a nosso respeito do que com o que Deus conhece de nós. E não nos esqueçamos, irmãos, é claro que na igreja do Senhor Jesus há espaço para que todo aquele que quiser trabalhar, trabalhe. Você pode ser pastor, você pode ser missionário, você pode ser presbítero, pode ser diácono, pode ser professor de escola dominical, superintendente, líder de departamento, presidente nas agremiações. Você pode trabalhar em qualquer área das áreas que a igreja tem. Mas não coloque isso como objetivo da sua vida. Não coloque isso como o alvo da sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque no céu não vai ter pastor, não vai ter missionário, não vai ter presbítero, não vai ter diácono, não vai ter professor, não vai ter doutor, não vai ter teólogo, não vai ter PhD. No céu não tem nada disso. Sabe o que é que tem no céu? Crentes, salvos, redimidos, lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo.
Essa é a nossa preocupação. Deve ser. Um dia eu, lá na Igreja Batista de Jataúba, e eu posso contar isso com muita tranquilidade, porque não há dificuldade nenhuma. E eu lá na Igreja Batista de Jataúba, e o pastor Damião, gente finíssima, gente caríssima, um amigo. O pastor Damião chegava para mim e dizia: irmão Roberto já é quase um batista. Ele batia nas minhas costas: irmão Roberto é quase um batista. Não foi? Ele dizia isso. Irmão Roberto já é quase um batista. Aí quando foi um dia, terminou o culto, a gente estava assim no corredor da igreja, um dia de domingo, depois do culto, ele chegou, eu estava assim conversando com alguém, ele chegou, bateu nas minhas costas, do jeito que ele sempre fazia. Irmão Roberto já é quase um batista. Aí eu olhei para ele e disse: eu sou crente, pastor. Aí ele deu um passo para trás: e quer dizer que batista não é crente, não é? Não, pastor, o que eu estou querendo dizer é que mais importante de ser congregacional ou batista é o fato de que eu sou crente, salvo em Cristo. Porque no céu, irmão, não vai ter batista, não vai ter congregacional, não vai ter assembleiano, não vai ter presbiteriano, não vai ter metodista e por aí vai, a gente pode ir dizendo. Não tem isso. Não tem placa. Não tem letreiro de igreja, não? Não tem isso. No céu existem pessoas salvas, crentes redimidos, lavados pelo sangue de Cristo. Então tenhamos cuidado, irmãos, para não sermos encontrados como uma figueira sem fruto, preocupado com a folha, preocupado com a beleza, preocupado com a pompa, mas vazios por dentro. Porque Jesus, ele faz uma investigação, e deixa eu dizer um negócio para você, que ao menos para mim me preocupa e me deixa muito com a antena ligada, e deveria deixar você também. Jesus, ele faz uma investigação meticulosa em cada figueira. Vamos pensar que eu e você, cada um de nós somos uma figueira. O que foi que Jesus foi fazer com aquela figueira? Ele foi investigar. Olha aí, vendo de longe a figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Ele foi investigar. E assim como ele investigou aquela figueira, assim como ele investigou a nação de Israel, assim como ele investigou o templo, os rituais, os vendedores, os cambistas, ele investiga o meu e o seu coração. Ele sonda os nossos corações. O salmista pede: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E ele faz isso. Ele sonda e conhece o nosso coração. Por isso, irmãos, Jesus, ele vai procurar frutos em nossa vida. Não se engane. Você pode enganar o pastor, você pode enganar os oficiais, você pode enganar o líder do seu departamento, você pode enganar quem quer que seja, mas você não vai poder enganar Jesus. Ele perscruta profundamente a nossa vida para ver se tem algum fruto, se tem alguma fé verdadeira, fé genuína, algum amor verdadeiro no nosso coração. Jesus é aquele que sabe quem nós de fato somos e se realmente somos dele. Ele disse: as ovelhas que o Pai me deu eu conheço, elas me pertencem, e ninguém as arrebatará da minha mão. E se Jesus olhar na nossa vida e não encontrar fruto, ele não vai ficar satisfeito. Atente para o que ele fez com a figueira. Ele não ficou satisfeito e ele puniu aquela figueira. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tem todo o direito para isso. Ele tem todo o direito de procurar fruto em nós e de, não encontrando, nos punir por isso. Sabe por quê? João 15, verso 8. Jesus diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis o quê? Muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos.
Dizer que é crente é fácil. Fazer uma confissão de boca é muito fácil. Mas Jesus está dizendo, você tem que ir e dar fruto, e nisso o meu Pai é glorificado. Porque Jesus não se contenta com folhas, Ele quer frutos. O texto diz que Jesus estava com fome, Ele foi procurar fruto para comer e não tinha. Ele não se satisfez com as folhas, Ele não se satisfaz, irmãos, com a aparência. Jesus não se satisfaz com mera aparência. Dê uma olhadinha lá em Mateus, capítulo 3, verso 7. Presta atenção, aqui não é Jesus falando, é João Batista. Veja o que João Batista nos ensina. Mateus capítulo 3, verso 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Por que João Batista disse isso? Ele estava muito bravo aqui. Ele foi severo. Não fique pensando que João disse sorrindo, raça de víboras. Ele foi severo aqui. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Por que João estava dizendo isso? Olha o verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Uma coisa é eu dizer que sou crente, outra coisa bem diferente é eu ser crente mesmo. Uma coisa é eu mostrar uma figura, uma aparência, uma capa, uma pompa. Outra coisa é eu ter fruto digno de arrependimento, irmãos. Nós precisamos atentar para isso. Os crentes de hoje, muitos crentes hoje em dia estão vindo para a igreja, estão vindo para Jesus, e eu colocaria isso entre aspas. Mas para muitos está faltando arrependimento. E aí a gente vai ver pessoas crentes, mas que continuam vivendo nas mesmas práticas de antes. Por quê? Porque não houve arrependimento. E aqui o ensino da palavra é: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. É inútil ficar escondido, ficar tentando se proteger atrás de um nome, atrás de um título. Aquele povo lá de Israel, a nação de Israel, estava se apegando e se ancorando, tentando se proteger por trás do nome de filhos de Abraão. Somos descendentes de Abraão, está tudo certo. A gente pode viver do jeito que a gente quiser. Somos descendentes de Abraão. Aí hoje tem gente dizendo: eu já sou crente, está tudo certo, Jesus já me salvou. E aí muitos entram no engano, que infelizmente durante muito tempo tem sido propagado em muitas igrejas e por muitos, que basta levantar a mão e já está tudo certo, você está salvo. Seu nome foi escrito no livro da vida, pronto. Levantou a mão, não foi escrito no livro da vida, acabou. Cuidado com isso. Cuidado com isso. É preciso fruto digno de arrependimento. O versículo 10 aqui de Mateus capítulo 3 diz: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, o que é que acontece com ela? É cortada e lançada no fogo. Jesus não se deixa enganar, meus irmãos. Quando ele se aproxima daquela figueira, ou seja, isso representa que quando ele se aproxima de nós, quando ele se aproxima de uma alma, ele nos conhece, ele nos investiga, ele nos examina. Não podemos enganá-lo, não podemos pensar que aquilo que não é fruto é fruto.
Se comprais que ele está satisfeito com folhas, não podemos enganá-lo. De Deus não se zomba. Ele não julga segundo a aparência, ele conhece o coração. Se alguém professa a fé sem possuir fé, não vai enganar Jesus. Se alguém professa arrependimento sem ter de fato se arrependido, não vai enganar Jesus. Se alguém diz ser crente sem ser de fato e de verdade um salvo, um convertido, um arrependido, não vai enganar Jesus. Não vai. E não adianta pompa, beleza. Nada disso é suficiente. Então, irmãos, aqui Jesus ele pronuncia uma condenação dolorosa para aquela figueira. Vamos voltar lá ao texto, capítulo 11 de Marcos. Observe o que ele diz, verso 14: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Essa foi a sentença. E aí alguém pode dizer, mas se Jesus tinha poder para matar a árvore do jeito que ele fez, ele também não tinha poder para restaurar e fazer com que aparecesse fruto de uma hora para outra? Por que ele não fez isso? Ele não fez isso, irmãos, porque ele tinha lições importantes para nos ensinar. Jesus usou esse fato porque ele queria nos ensinar sobre o fracasso de alguém que pensa que pode enganá-lo. A loucura que é alguém achar que pode mentir para Deus, que pode mentir para Jesus. Foi isso que a nação de Israel pensou. A nação de Israel poderia ter muitas folhas, mas não tinha frutos. O povo poderia admirar a beleza do culto, do templo, do sacerdócio, mas tudo aquilo estava vazio. Era vazio. Jesus disse: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está onde? Longe de mim. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Isso aqui é um alerta muito grande para nós. Romanos 11, verso 19. Romanos 11, verso 19 diz: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Paulo está falando aqui da nação de Israel. Paulo disse que a nação de Israel é a oliveira principal. E alguns ramos, embora que a figura que está por trás disso é Jesus, né, irmãos? A interpretação aqui é que Jesus é a figueira principal. Mas Israel era os ramos naturais daquela figueira, daquela oliveira principal. Então ele diz: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Eu quem? Os gentios. E aqui se enquadra eu e você. Nós fomos enxertados nessa oliveira, nessa figura de Paulo aqui em Romanos. Nós fomos enxertados. Alguns ramos foram quebrados, os ramos naturais, e os ramos que não são naturais foram enxertados. Somos nós. Observe no verso 20: bem, pela sua incredulidade. Incredulidade de quem? De Israel. Pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, estás firme por quê? Mediante a fé estás firme. Aqueles que eram naturais foram quebrados pela sua incredulidade. Tu que não és natural, tu és enxertado
mas tu estás firme por causa da fé, pela tua fé estás firme. Mas veja o alerta: não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, pensa que Ele vai te poupar? Isso aqui é um alerta muito sério, irmãos. Se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados novamente. Serão enxertados de novo, pois Deus é poderoso para isso. Que ensino maravilhoso, meus irmãos. O que é que nos garante permanecer enxertados nessa figueira, ou na figura aqui que Paulo usa em Romanos, nessa oliveira que é Jesus? A fé. É a nossa fé. Observe que Paulo diz: tu, pela fé, estás firmes. Eles caíram, foram quebrados por causa da sua incredulidade. E aqui, irmãos, todos estão agora em pé de igualdade. É pela fé, primeiro o judeu e também o grego, primeiro o judeu e também o gentil. É pela fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. Não é porque é filho de Abraão, não é porque é da Igreja Congregacional Conservadora de Cupira, não é porque é assembleiano, ou presbiteriano, ou batista, ou anglicano, ou metodista. Não é por nada disso. Não é porque já nasceu com os pais que era crente e meus pais me apresentaram quando eu nasci e está tudo certo. Não. É pela fé. E depois da fé, como resultado da fé, você vai produzir frutos. Frutos dignos de arrependimento. Aquela figueira, voltando a Marcos, aquela figueira secou. Por quê? João Batista já havia alertado, né, irmãos? A gente viu lá em Mateus 3. O machado está onde? Posto na raiz das árvores. Aquela que não dá fruto, o que é que acontece com ela? É cortada e lançada fora. Aqui, nesse relato de Marcos, Jesus deu uma ordem: nunca mais alguém coma fruto de ti. Isso de fato aconteceu, ela nunca mais produziu fruto. A falência da árvore foi total, ela foi destruída. Isso, amados irmãos, é um alerta para todos aqueles que continuam sem produzir frutos. Ô pastor, mas você está pregando salvação pelas obras não aí? Quer dizer que a salvação é pelos frutos, é pelas obras? Não. A grande questão é que produzir frutos é resultado da fé. E só poderá produzir fruto aquele que de fato foi transformado, aquele que de fato recebeu esse dom, o dom da fé. E deixa eu dizer outra coisa: aquele que de fato recebeu o dom da fé, ele vai produzir frutos. Se você não produz fruto, aquele que não produz fruto, examine-se a si mesmo. Talvez você ainda não recebeu o dom da fé. Talvez você ainda não foi enxertado na oliveira. Talvez você ainda não está vivo, firmado na oliveira. Porque do contrário, você vai produzir fruto. Se você está firmado, se você está enxertado, você vai produzir fruto. E eu quero terminar, meus amados,
observando aqui essa fala final de Jesus nos últimos versículos. Nós não vamos abordar detalhadamente os versos 20 ao 26. Mas eu quero fazer menção aqui nas palavras de Jesus, quando ele diz no verso 22: tende fé em Deus. Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso eu vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai, e crede que recebeste, e será assim convosco. Isso aqui, irmãos, não é uma afirmação que vai nos dizer que tudo que a gente quiser a gente vai conseguir. Cuidado que tem gente aí pegando esse versículo, isolando de todo o seu contexto e dizendo: olha, você pode pedir o que você quiser, você pode dar ordem e Deus vai ter que obedecer, Deus vai ter que fazer tudo que você quiser, determine. A conversa agora é essa, né? Determine que Deus vai fazer. Jesus não está ensinando isso aqui. É preciso ter cuidado com esse pensamento. A grande questão é que ninguém pode se aproximar de Deus sem crer nele, sem que tenha fé. No pensamento de um judeu dos dias de Jesus, isso aqui é uma figura de linguagem, é um provérbio que Jesus diz. Você vai dizer a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, e ele vai. Isso aqui, irmãos, era um provérbio que todo judeu entendia isso, que significava algo difícil de acontecer, algo praticamente impossível. E Jesus está dizendo: a fé faz isso. Tenha fé. Mas o que é que Jesus quer ensinar com isso aqui? O que é que Jesus tem para nos ensinar? Existe algo mais difícil do que a salvação? Existe algo mais difícil do que arrancar uma alma do inferno e trazê-la para o reino de Cristo? Para nós, é a coisa mais difícil. Na verdade, isso é impossível. Homem nenhum pode fazer isso. Não se engane. Se o pastor fulano de tal pregar, fulano se converte. Isso é bobagem, não pense isso. Nem pastor, nem eu, nem você converte ninguém. Quem converte é a palavra pelo poder do Espírito. O Espírito Santo faz a obra e transforma o coração. Agora ele usa o pastor, ele usa eu, ele usa você, ele usa qualquer pessoa que ele quiser. Então o que Jesus está falando aqui é sobre salvação, é fé. Tenha fé em Deus e o impossível vai acontecer. O que é que Jesus está mostrando, irmãos? Jesus está mostrando a situação de morte espiritual daquela nação, daquele povo. E Jesus está mostrando: olha, isso pode parecer impossível, mas tenha fé. Tudo quanto vocês pedirem, crendo, pode receber. Agora veja o que ele diz no final: e quando estiverdes orando, se tendes, verso 25, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Se você está orando, mas não perdoa seu irmão, pode parar de orar. Pode parar, meu irmão. A não ser que a sua oração seja para pedir misericórdia a Deus e perdão e força para você perdoar. Mas se você acha que você não quer perdoar seu irmão, você está cheio de rancor com ele e acha que Deus vai te ouvir, esqueça. Olha o ensino de Jesus aqui. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Porque se não perdoar, o vosso Pai não vos perdoará. Meus amados, que Deus nos ajude, que Deus nos faça entender verdades como essa.
que nós não sejamos apenas figueiras sem fruto, cheias de folhas. Como diz Judas na sua pequena carta, que não sejamos como nuvens sem água. E como disse Jesus aqui, como figueiras sem fruto. Que as folhas possam ser encontradas em nós, que possam, mas que primeiro venham os frutos. Lembre-se do exemplo da figueira. A figueira primeiro dava frutos, e em seguida vinha as folhas. E quando alguém olhava para a figueira e via folhas, é porque ela estava cheia de frutos. Que eu e você primeiro frutifiquemos. Deixa as folhas para depois. Isso é o de menos. Esse é o menos importante. Tu queres fruto ao céu levar ou folha só apresentar? Que Deus nos abençoe.